E a gente já começa agora falando sobre relacionamento abusivo, que é o nosso tema de quarta-feira. A gente adotou esse tema, pelo menos nas últimas quartas-feiras, porque a gente entendeu que era importante, que as mulheres precisam sim entender o seu papel dentro de uma relação, perceber se elas estão vivendo uma relação abusiva, uma relação tóxica, porque nada muda se a gente não muda. Então, percebendo que a gente está numa relação assim, a gente consegue transformar aquilo que está ruim. Tá? E hoje a gente vai falar sobre um aspecto muito interessante. A gente vai falar sobre o ponto de vista da família original, né? Eu tô falando de mãe. Há mães que tentam anular, superproteger, rejeitar. Mães que usam a vitimização, a manipulação. Mães dependentes que invertem os papéis. Gente, isso é muito sério. Claro que nenhuma mãe faz isso de caso pensado. Mãe dá o seu melhor, mãe dá o que tem para dar, né? Mas muitas vezes acaba gerando transtornos no filho ou na filha. A gente chama isso de síndrome da genitora tóxica. E para a gente entender mais sobre esse assunto, eu converso com o psicólogo clínico, Dr. Alessandro Viana. Doutor Alessandro, muito obrigada pelo privilégio de te ouvir, é bom aprender com você. E esse tema eu acho muito interessante, né? Porque, de fato, às vezes a gente fica pensando, puxa, o que eu fiz para que a minha filha hoje estivesse vivendo uma situação tão delicada, porque as mães enxergam, né? Uma relação que não foi aquilo que eu planejei, aquilo que eu sonhei para ela. E eu acho que a gente sempre, como mãe, faz o nosso melhor, mas às vezes a gente erra, não é verdade? Cláudia, primeiramente, boa tarde. É sempre um privilégio estar com vocês, com o seu público. E muito bacana esse tema, porque é um tema muito pouco falado, né? Até porque traz uma censura, tira um pouco o romantismo de ser mãe. E, infelizmente, o que você comentou, esse relacionamento tóxico, ele acontece, é frequente, mas não é falado na sociedade, né? Eu costumo dizer que eu invado a vida das pessoas por ter o atendimento. A gente sabe o quanto isso gera sofrimento, tanto para as mães quanto para os filhos. E normalmente, até para fazer uma introdução, Cláudia, normalmente acontece muito isso com as mães que não estavam preparadas para terem os filhos e eventualmente tiveram os filhos por uma questão de convenção social, por medo de frustrar o marido, de frustrar a família. Então, internamente, aquela situação não estava bem resolvida. E isso é um grande perigo, tanto que quando eu atendo alguém que busca a maternidade, eu sempre faço aquele preparo de, olha, por que você está buscando? Isto é a tua vontade, é a tua verdade? Porque inconscientemente pode vir uma rejeição. Ok. Inconscientemente pode vir essa rejeição e como eu estava falando no comecinho, né? E mesmo que a mulher esteja preparada, que ela queira mesmo a maternidade, a gente não faz um curso para ser mãe, né? Eu hoje que tenho os meus filhos criados, percebo muito que aquela menina que um dia eu fui, estava despreparada para ser mãe. Quantas besteiras eu fiz, quantas coisas eu falei para os meus filhos que eu não deveria, quantas atitudes que não foram legais. E na verdade a gente vai repetindo o padrão da mãe que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe, né? E a gente vai repetindo uma série de coisas que hoje, então, eu fico feliz da psicologia enxergar como nocivas para a formação de uma nova mulher, né? De uma mulher empoderada, de uma mulher equilibrada, de uma mulher feliz. Mas eu realmente penso assim, no inconsciente pode passar tudo isso, agora conscientemente, por mais que a gente erre, mãe não tem a intenção de errar, né? E é difícil ser mãe. Agora, eu estava falando ali de alguns aspectos, mães vitimizadoras, mães manipuladoras, mães autoritárias, controladoras. Isso pode gerar uma filha suscetível a um relacionamento tóxico? Sem dúvida nenhuma. E é importante essa tua fala agora, que o objetivo realmente não é vilanizar as mães, muito pelo contrário, né? Por trás da maioria dos comportamentos, o ato se chama amor. Até o amor da superproteção, o amor daquela cobrança perfeccionista dos filhos, do ciúme. Então é importante a gente entender desta maneira, sem vilanizar. Agora, um filho, uma filha que foi criado dentro de um conceito de relacionamento ali materno, tóxico,
em que eventualmente exista, apenas como um exemplo, existe uma cobrança exacerbada, exista uma cobrança por um perfeccionismo e isso venha a gerar uma baixa autoestima, naturalmente isso vai se formando na personalidade e num relacionamento para frente, a tendência é reproduzir no dia a dia. Ou seja, um exemplo de uma mulher, se ela se forma com essa baixa autoestima, com esse comportamento quase que de inferioridade, ela, num relacionamento, ela se posiciona assim também. Então é muito difícil ela colocar as suas vontades, as suas questões e até alguns limites no relacionamento que possam vir a serem abusivos e tóxicos. Ok, a gente está falando de mãe, mas isso também pode ser para o pai, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. É por trás de toda a situação de pai e mãe, Cláudia, e você falou uma coisa muito importante, assim, às vezes os pais aplicam o que aprenderam, né? E não existe a fórmula mágica mesmo. Se existisse, eu juro que eu estaria fazendo um livro sobre. Existe uma boa vontade em acertar. Então, às vezes, o pai também tem uma expectativa sobre um filho, uma filha, só que a gente esquece que o ser humano tem a sua individualidade, a sua personalidade. Os pais, eles dão a base. Mas para essa formação tem outros fatores, né? Como o convívio social, como a forma que eu percebo a informação que é dada para mim, pelos pais, pelas mães. Então, às vezes, aquele filho, ele arrisco dizer, na maioria das vezes, o filho ele não vai suprir todas as expectativas dos pais, o que causa frustração, obviamente. Causa frustração e aí a gente acaba fazendo essas coisas, né? Às vezes falando que não deve, agindo de forma que não deve. Enfim, é muito legal a gente estar conversando sobre isso, porque pelo menos eu acho que há algum tempo atrás ninguém falava sobre educação, né? Era praticamente atribuída à mulher a sapiência sobre educação, né? Então, assim, você tem condições de ser mãe, então dentro de você já tem uma caixa que te prepara para isso. E, na verdade, não, né? E hoje a gente fala muito de psicologia positiva, a gente fala muito sobre limites, a gente fala da importância de ficar na mesma altura da criança, olhar olho no olho, não se vitimizar. Mas até então, as mães não falavam muito desse assunto. E mesmo falando, eu sempre acho que é pouco, porque tem muita mãe que acaba na correria, não prestando atenção nesses detalhes e ainda acha que vai que tem essa caixa dentro dela e que ela vai tirar isso de letra. E aí é que não tira, né? E a gente precisa mudar a sociedade. Eu digo sempre que essa questão da mulher, dos abusos, do feminicídio, está muito na nossa mão, na mão da própria mulher, não é verdade? Cláudia, concordo plenamente, sabe? Como você falou, a mulher, ela nasce, ela acaba verbalizando e sendo cobrada também pela sociedade do instinto materno. Então, é como você disse, parece que tem um chipzinho dentro dela que ela vai nascer e aí ela vai crescer e vai gerar um filho e vai saber toda a metodologia e tem que ser forte, tem que dar conta. E não é assim, né? É muito romântica essa fala, mas não funciona dessa maneira. Então é importante nós também entendermos o papel da mulher. Por isso que eu coloquei em destaque que esta pauta não tem o intuito de julgamento, e sim de esclarecimento. Esclarecimento para até aquela mãe que eventualmente chega à conclusão que, olha, às vezes eu fico nervosa com meu filho, às vezes eu perco o controle. Essa mãe, ela tem que primeiro aceitar que ela é falha e pedir uma ajuda. E isso acontece. O grande problema, Cláudia, é que muitas dessas mães, e pais também, né, como você bem falou, não vamos depositar tudo nas costas das mães, que têm essas dificuldades, se sentem falhos e guardam para si. E não entendem que isso pode haver um processo de evolução e um processo de orientação, né? A gente não nasce sabendo, a gente nasce e vamos adquirindo informações. Então, é quase uma perversão cobrar essa sabedoria ímpar das mães e dos pais também. Com certeza, a gente vai aprendendo e a cada dia aprende um pouquinho mais. Eu vou te pedir 2 minutinhos, vou abrir um pouco para as perguntas dos nossos telespectadores e a gente volta já já para esse bate-papo, tá bom? Tá bom. Obrigada. Doutora Alessandra estava falando, né, que às vezes as mães se descontrolam, sim, mas muitas vezes a gente nem se descontrola.
mas a gente fala coisas que estão na nossa mente, que fazem parte do nosso conceito de vida, né? Por exemplo, eu me lembro de falar até para minha filha, falar, me obedece porque eu sou mais velha, ou me obedece porque eu sou sua mãe. De repente, ela registra ali que todo mundo que é mais velho merece obediência dela. E, de repente, num relacionamento, a pessoa mais velha manda e ela obedece. Até cair essa ficha, né? Então, são coisinhas que, às vezes, fogem até do nosso descontrole. Às vezes é no controle, às vezes é na emoção equilibrada que a gente também acaba errando, metendo os pés pelas mãos. Vamos voltar aqui com o doutor Alessandro Viana. Doutor, a gente já tem perguntas, produção? Olha, a gente já vai passar as perguntas, tá? Mas a minha pergunta é a seguinte: como é que a gente faz para entender que, de repente, assim, recebi isso da minha mãe, ela era manipuladora, ela era controladora, mas eu não quero continuar nessa situação, sendo abusada, nessa situação de um relacionamento tóxico. Como é que a gente faz para se fortalecer? Como é que é o caminho, o processo disso tudo? Olha, Cláudia, a primeira coisa a gente tem que ter como base que a educação que nós tivemos com os nossos pais tem uma questão temporal, né? Então tem uma questão dos valores do momento e é uma tendência normal a gente reproduzir o que a gente percebeu de positivo, mesmo que aquele positivo não seja tão bom perante a sociedade. É como você acabou de citar, eu tenho que respeitar todas as pessoas de figura de autoridade e não questioná-las. Não, eventualmente eu preciso questioná-las, né? Eu acho que o grande passo e simples passo no momento de você ser mãe é você não ter o comportamento automático da reprodução de comportamento, que é aí que nós falhamos, e eu arrisco dizer que nós falhamos isso não só na educação dos filhos. A gente falha porque a gente tem muitas atitudes sem pensar, né? Nós temos muitas atitudes que a gente aprende na sociedade e, eventualmente, essas atitudes não têm a ver com a gente, não têm a ver com o processo que eu espero de educação. Então, o primeiro passo seria sair do automático. Se você perceber que está havendo um conflito constante entre eu e meu filho ou minha filha, por que está havendo isso? O que de repente eu também estou promovendo como reação, né? Sair um pouquinho daquele patamar, às vezes, onipotente de, poxa, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu que comando aqui, e entender de uma forma mais ampla por que o nosso relacionamento está desgastado. E aí, na maioria das vezes, quando se tem essa reflexão, a gente chega à conclusão que o meu comportamento pode estar gerando essa crise dentro da relação familiar. Ok, mas e no inverso? Eu digo assim, a mulher que um dia foi uma criança que recebeu todo esse processo de educação, de vitimização, de controle, quando ela chega lá na frente, ela se depara com um marido abusador, ela entende que ela está vivendo uma relação tóxica, mas ela não sabe sair dessa situação, porque está tudo incutido na cabeça dela, ou seja, ela já está enfraquecida. Como é que ela pode resgatar essa autoestima dela, essa segurança? Cláudia, primeiro passo que eu diria, sem necessariamente falar de psicologia, mas é o autoconhecimento, né? Porque se eu não tenho essa percepção do que me foi feito, das situações intrínsecas e como aquilo realmente está repercutindo no meu dia a dia, eu preciso parar para rever essas questões. Só que às vezes está tão embutido nisso que a pessoa não percebe. Essa é a minha preocupação, que eu falo do comportamento automático. A pessoa simplesmente vai reproduzindo. Então, eu acho mais importante para quem nos está assistindo e que se identifique eventualmente com essa sua pergunta, com a minha fala, é realmente pensar, eu tenho que buscar um auxílio para sair dessa situação, para sair dessa teia. Porque ninguém, em hipótese alguma, ninguém merece estar numa condição, em qualquer tipo de relacionamento que seja, e sentir-se infeliz. Isso não existe. Mesmo que esse padrão venha da família, minha mãe era uma pessoa subserviente em relação ao meu pai, ela era sempre muito passiva, então eu fui educada dessa forma, mas se você não está feliz, você tem que questionar isso e pedir uma ajuda, porque às vezes uma orientação, algumas mudanças de comportamento servem para crescer. Perfeito. A gente tem algumas perguntas, já vou colocar a primeira aqui no nosso vídeo wall. Vamos acompanhar então. Vai lá.
Já vai entrar. Sou uma mãe que cobra muito do meu filho, mas eu quero mudar. Como posso fazer? Eu até acho que você já respondeu, né? Olha, eu vou dizer que o primeiro passo ela já deu, que eu acho maravilhoso. O primeiro passo é perceber. Então, o que nós temos que entender, né? Orientando essa mãe que certamente está sofrendo. Quando você cobra muito, você pode transformar o teu filho, a tua filha, ou numa pessoa que realmente seja uma pessoa que cresça com essa cobrança, que se desenvolva, ou um problema de autoestima, em que ela entenda que ela nunca é suficiente. Tudo que ela faz, ela se sente negativada. Então é importante você também perceber qual a resposta que o seu filho está dando, né? Eu sempre falo que os filhos eles dão um retorno no momento da educação. Se você está vendo que você coloca desafios para o seu filho e ele se sente motivado para ir atrás, você vê aquele sorriso, aquela vontade de suprir, o caminho está certo. Como eu falei no começo, não existe a fórmula mágica. Agora, se você percebe que cada cobrança faz com que ele se sinta diminuído, menosprezado, cada vez mais introspectivo, temos um questionamento aí que parece que a fórmula não está dando certo. Ok, vamos para a próxima pergunta então. Muito bom a gente sempre pensar na gente, né? Sempre achei que o que minha mãe dissesse era lei, mesmo já sendo casada. Moro no mesmo quintal, pois ela não aceita que eu me mude. Como posso sair dessa situação sem magoá-la? Olha, essa é ótima e é extremamente assim, repetida na vida de muitas pessoas. Eu tenho que pensar o seguinte, Cláudia, não é ser egoísta, mas às vezes o que é bom para um pode não ser bom para outro. Às vezes, de novo falando em idealização, essa mãe idealizou que quando eu tiver os filhos eu quero que eles estejam próximos porque eu vou cuidar, eles sozinhos não se bastam, eles não vão dar conta do recado. Então é muito importante que nós também enfrentemos algumas situações, né? Como eu falei, se você não está feliz, a coisa mais honesta é se posicionar. Porque olha só, Cláudia, ela não está sendo honesta com ela, porque ela está numa condição que não está se sentindo bem, e não está sendo honesta com a pessoa que a ama, que é a própria mãe. Ela não está fazendo isso por amor, está fazendo por culpa, por medo, por uma sensação de rejeição. Então, o amor verdadeiro requer posicionamento e falar a verdade. Perfeito. E no final das contas, o que vai valer para sua mãe é te ver feliz. Eu imagino que esse relacionamento esteja também bem ruim, porque você deve ficar até irritada ou raivosa mesmo com ela às vezes, né? Por conta de tanto controle. E aí, Cláudia, nada muda se a gente não mudar. Vai! Às vezes aquelas espetadinhas, sabe? Às vezes qualquer probleminha pequeno, você dá aquela espetada mais forte. Por quê? Porque você não está se sentindo bem nessa condição. Acontece até no relacionamento matrimonial. Sim. Então, o que não está bom, nós temos que verbalizar. Perfeito. Próxima pergunta vamos conferir aqui no vídeo. Minha mãe não é do tipo que fica mandando fazer, mas fica de indireta. E quando não fazemos o que ela quer, o drama começa, parece que vai morrer. Isso já atrapalhou vários planejamentos. Essa é uma mãe que se coloca como vítima, né? Manipuladora. Sim, essa é... Exato, manipulação, vitimismo, e quero destacar, não necessariamente nós estamos falando de falta de amor, muito pelo contrário, é o artifício que a mãe conseguiu, é o código que ela conseguiu instituir para obter o que ela deseja, entendendo o que é o melhor para o filho, mas o melhor que ela entende que é melhor para o filho pode não ser, né? Então, cabe a esse filho, essa filha, também um posicionamento e também quebrar esse comportamento da vitimização. Eu vou usar um exemplo muito simplista, Cláudia. É que nem aquela criança que se joga no chão no meio do shopping porque quer tomar um sorvete. Se a mãe for lá pegar esse filho por constrangimento e não, para que a mamãe vai te levar a tomar um sorvete, ela virará refém daquele comportamento. Então você tem que quebrar o que nós chamamos de paradigma, que é uma ação que gera uma outra reação. Tem que se posicionar.
Perfeito. E eu fico pensando que muitas vezes a sensação que você, filha, tem de que parece que o mundo acabou, ela vai morrer, é mais sua até do que no fundo dela. Talvez ela faça o drama, mas você se incomoda demais em magoá-la, né? É importante a gente fazer o que o doutor Alessandro Neves acabou de falar, um autoconhecimento, a gente entrar lá e ver quais são essas nossas questões para a gente poder ficar livre, né? Entender que ela faz o que ela pode, mas perdoar e livre. Se ela quiser sofrer por uma coisa que não tem necessidade, aí já não está no seu controle. Não é assim? E você falou uma coisa maravilhosa, né? Quando os pais veem que os filhos estão felizes, isso é impagável. E às vezes buscar a felicidade pode inicialmente gerar um conflito no que o pai e a mãe idealizaram para os filhos, né? Então, só nós, cada um, só nós entendemos a nossa essência e o que nos leva à felicidade. Perfeito. Doutor, eu troquei esse sobrenome, falei um outro, mas é Alessandro Viana, gente. Eu confundi aqui. Isso. Mas muito obrigada mais uma vez, uma ótima tarde e até a próxima, viu? Sempre um prazer, Cláudia. Obrigado, ótima tarde para vocês. Obrigada. Eu vou passar os contatos lá no Instagram. É mais fácil passar só o Instagram. Lá você consegue o contato geral, tá? É Ale Viana, com 2 N's. Ale Viana, com 2 N's. Combinado? Vai lá que ele tá te esperando.